Olá, bem-vindos às Conversas Além Fronteiras. Estamos no mês de outubro, este mês particularmente especial para todos os missionários. É de missão que falamos nestas conversas a cada dia. Hoje, na nossa companhia, temos o Padre António Cusseta, ele é pároco e é missionário da Boa Nova. Padre António, olá, obrigada pela disponibilidade de estar connosco aqui nestas conversas da Eclésia. Padre António, de que missão é que nos fala? Boa tarde a todos. Eu vou falar da missão em Angola, concretamente na paróquia da Rainha Santa Isabel Cabela. E depois também vou querer falar um pouco sobre a missão na República da Zâmbia, na paróquia de Tingola. Vamos talvez começar por aí, Padre António. Uma missão na Zâmbia, num país que é desconhecido para muitos. Fala-nos um pouco, como é que foi parar à Zâmbia? Nós, os missionários da Boa Nova, somos missionários atientes. Somos ordenados para irmos para as missões e, de preferência, para povos de culturas diferentes da nossa. Então, eu logo que fui ordenado, em 2001, fui destinado, fui enviado, fui nomeado para a missão na República da Zâmbia. E nós tínhamos umas 3 paróquias numa vila de Tsirilavombo. Então, eu fui enviado e em junho cheguei lá e, posto lá, fui indicado para tomar conta de uma paróquia pobre, aldeias pequenas, e ali me dediquei durante os 5 anos. Tudo trabalho pastoral, relacionava-se com as pessoas, falava, direção espiritual. Como é que era o seu dia-a-dia, Padre António? O meu dia-a-dia era um bocadinho empenhativo, porque as aldeias distavam umas de outras cerca de 5, 6 quilômetros. As estradas, portanto, são estradas que ligam aldeias, são péssimas, mas tinha uma pastoral de assistência espiritual e também de assistência social. Nas aldeias, nós tínhamos que ouvir as pessoas e dar uma orientação, mesmo em termos de vida social, mas, sobretudo, de vida cristã. E também fazíamos as visitas, como que visitas pastorais, todas as semanas. Então, como eram 21 aldeias, era preciso andar quase todos os dias e de vez em quando tínhamos que celebrar 2 a 3 missas. Mas também a nossa pastoral não foi apenas a pastoral de celebrações, também tivemos formação, uma formação integral, porque dávamos catequese, dávamos as noções básicas do saneamento e dávamos também algumas noções sobre ler e escrever em língua local. Então, foi uma experiência boa e o povo também sempre cooperou conosco. O Padre António, um missionário recém-ordenado, recém-chegado à Zâmbia, qual é o impacto que tem aquela realidade? De fato, para nós, os próprios missionários, é um desafio. E, de fato, a nossa presença depois é reconfortante, porque, de fato, eles também admiram como é que jovens, na altura eu ainda era jovem, agora já estou velho, como é que um jovem é capaz de deixar tudo e ir para a missão. E, sobretudo, porque nós tínhamos que inculturar-nos na cultura de lá, de maneira que a primeira coisa que temos que fazer quando se vai para a República da Zâmbia é estudar a cultura e aprender a língua. E esse foi um dos desafios da minha parte, porque pensava que ia falar língua inglesa, que já tinha aprendido as noções básicas, mas posto lá tive que aprender uma nova língua. Mas, com o auxílio dos paroquianos, que falavam, partilhavam, animavam a nossa vida, aquilo foi possível, de maneira que conseguimos vencer as barreiras da aprendizagem da língua, bem como da cultura. Mas um pormenor interessante nisso tudo é que, de fato, o povo estima os seus missionários.
apesar de nós, às vezes, pronto, não falarmos bem a língua, e sobretudo no começo, eles estimam, apoiam e ajudam. Passam a ser um membro da família? Não percebi bem. Se os missionários passam a ser um membro da família? Sim, nós, os missionários da Boa Nova, temos a vida comunitária. Uma vez feito o primeiro juramento, já pertencemos à Sociedade Missionária da Boa Nova. Mas depois de alguns anos de experiência, nós temos que fazer o juramento perpétuo, que para muitas congregações são os votos perpétuos, e então ficamos incardinados na Sociedade Missionária da Boa Nova por toda a vida. Então, tudo o que é nosso é da Sociedade Missionária da Boa Nova, e nós próprios também somos membros, somos como que irmãos uns dos outros na Sociedade Missionária da Boa Nova. Padre António, quando lhe perguntava era se se sentia como missionário, se sentia um pouco membro daquelas famílias na Zâmbia, já que eram tão acarinhados e estimados os missionários. Ah, sim. De fato, uma vez nós acolhidos numa missão, nós nos sentimos também membros daquela comunidade, membros daquela família. E até isso nos facilita a vivermos mesmo a nossa vida afetiva, a nossa vida missionária, porque de fato somos um no meio deles. E de fato é isso que eu também senti. Já me falou dos vários desafios, nomeadamente da língua, falou-me de algumas dificuldades nas aldeias que eram muito distantes umas das outras. Padre António, então e assim alguma história, algum episódio, algum acontecimento que o tenha marcado profundamente essa vida de missionário que na altura estava a iniciar? Há assim alguma coisa que recorde? Sim, eu recordo, mas uma coisa muito simples. Eu fui da Angola. Nós em Angola temos hábitos diferentes dos hábitos lá na Zâmbia, na República da Zâmbia. Uma das coisas assim muito simples e prática que me chocou no primeiro dia, eu fiquei um bocadinho chocado, assustado, é a cultura que eles têm, por exemplo, de comer com as mãos, comer com a mão. Portanto, eu pensava que eles comessem ou tivessem hábitos como os nossos aqui em Angola, que comemos com talheres, mas lá é comer com a mão. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, a simplicidade, porque mesmo a partir do presidente até o último cidadão, quando comem, é mesmo com a mão. De fato, foi uma das coisas simples e pequenas que me marcou muito. Na questão da fé, uma das coisas que também me marcou foi, pronto, a simplicidade daquele povo. É um povo orante, um povo que se anima durante a oração, mas também, de vez em quando, é um povo que, de fato, nos preocupa, porque a gente não sabe o que esse povo hoje é isto e amanhã será outra coisa. Mas, de fato, é um povo interessante e um povo amigo. Esteve lá durante 5 anos, em missão, na República da Zâmbia. Que marcas trouxe esse coração angolano? Muitas marcas. Primeiro, aprendi a ser missionário, porque foi a minha primeira missão. Um mês após a minha ordenação, fui enviado para a Zâmbia. Aprendi a ser missionário. Essa marca foi uma das marcas principais que lembro e que conservo até hoje. A segunda marca, aprendi a simplicidade. Um povo muito simples. Nós aqui em Angola temos pessoas que de vez em quando como que estranham, como que se julgam importantes, como que querem pronto valer-se da posição que têm ou que assumem na sociedade ou na igreja, mas o povo de lá é todo tão simples e tudo tão natural que eu aprendi também com o mesmo povo. Essas marcas também as levou, essas aprendizagens de ser missionário, agora para esse serviço pastoral e essa missão bem diferente que agora tem em Luanda, Padre António. Sim, também. Mas eu quero falar da missão na Gabela, que é mais densa e mais complexa e mais completa. Porque aqui sou novo, só estou ainda há um ano.
Então, vou falar da missão na paróquia da Rainha Santa Isabel Gabela. É numa província a sul de Luanda, a província do Kwanza Sul, e por coincidência é na província onde eu também nasci, mas eu vivi num município diferente do meu município natal. Vivi num município ao centro da província do Kwanza Sul. Só por isso já teve um sabor especial essa missão, imagino. De fato, porque percebia mais ou menos a língua e também era conhecido quase por muita gente. Alguns me conheceram já desde pequeno e outros me conheceram logo que eu cheguei. Mas aí a missão foi também um bocadinho difícil. Primeiro porque eu acabava de chegar da República da Zâmbia e tinha aprendido uma simplicidade, tá? E depois cheguei cá em Angola, era um bocadinho diferente. De fato, quem vem de fora para aqui nota essa diferença. Mas, em todo caso, o povo do Ambuim, só o próprio nome Ambuim significa o povo acolhedor, o povo de paz. É um povo que também me ajudou, de fato, a adaptar-me a uma nova missão e a uma nova realidade. Na missão do Ambuim, ou na Gabela, concretamente na paróquia da Rainha Santa Isabel, encontrei muitos desafios. Primeiro, a paróquia tinha cerca de 6 dialetos, pequenas línguas assim. De maneira que a gente saía de uma aldeia para outra, encontrava logo uma outra língua semelhante, mas diferente. Esse foi um desafio. Uma das coisas que eu me propus logo que eu cheguei na paróquia era aprender a língua local. Comecei, mas depois não consegui, porque era quase impossível, por causa da variedade de dialetos numa mesma paróquia. Esta paróquia é uma paróquia que tem uma parte urbana e depois uma parte suburbana. E eu, durante os 2 primeiros anos, dediquei-me mais à parte suburbana e até a parte rural, né? Íamos às aldeias, eu pessoalmente, e de vez em quando era para ficar 2 ou 3 dias na aldeia, ficar lá com o povo, conversar, ouvir. E uma das experiências que eu tive é estar a falar com o Soba, que é uma autoridade tradicional, ouvir quais são as preocupações, o que é que ele pensa da igreja, e depois ouvir que conselho é que ele quer dar aos cristãos, através do padre, e de fato essa experiência nas aldeias mais profundas foi uma experiência muito enriquecedora. Quer partilhar connosco alguns desses desabafos, desses conselhos que lhe davam? Lembro-me, uma vez fui a uma aldeia, o nome é um bocadinho português, é São José Esposo, mas é uma aldeia que dista a 40 quilômetros da sede paroquial e sem estrada. De fato, a gente faz cerca de 4 horas para chegar lá de carro, mas tem que ser um Jeep Land Cruiser, porque os outros carros quase que não chegam. Então, na altura não tinha pontes, as pontes eram de paus, e eu fiquei cerca de 1 hora numa ponte a consertar a ponte. Então, quando cheguei na aldeia, a primeira coisa que fiz é ir visitar o Soba, que é a autoridade, né? Então, eu disse o que aconteceu comigo, o tempo que levei a consertar a ponte, e depois eu disse que ele convocasse o povo para consertar aquelas pontes. Apesar de ser de paus, mas se consertam bem, põem bem os paus, os carros podem passar à vontade. E o Soba saiu-se com essa: ó senhor padre, os teus cristãos não obedecem. Pois, de fato, o povo ali, metade era quase católica, né? Metade, mais que metade, eram da Igreja Católica. Só que, de fato, na sua maioria não obedeciam às ordens do Soba. E eu, de fato, no fim da visita pastoral, tive que falar sobre isto, que eles fossem mais obedientes, porque o bem é para todos nós. Grandes lições que, de certo, tirou e que foi partilhando também nessas visitas que fazia, Padre António. Sim, de fato,
pronto, ali as lições são muitas, né? Porque, por exemplo, uma questão como essa que eu já fiz agora, de pontes sobre pontes, um ano depois tiveram que fazer uns pontecos já de betão armado. Sabe? Isso foi como que uma sorte e também foi um nosso contributo, porque se nós não tivéssemos falado naquela altura, não se teria feito essas pontes de betão armado. O Padre António é de naturalidade angolana e depois de ter estado na Zâmbia, acaba por ficar como missionário no seu país natal. Que significado é que isso tem para si? Já nos falou até que esteve na sua região de nascimento. Há aqui um significado especial de fazer missão no seu próprio país? É uma necessidade. Nós somos ordenados para as missões, mas quando há uma necessidade na região de origem, nós somos como que requisitados, somos pedidos e então voltamos para a nossa própria casa. Portanto, o significado que tem é mesmo de continuar a missão. O facto de termos deixado a missão antes de gente fora da nossa própria terra não significa termos deixado a própria missão como está. Continuamos sendo missionários, mas já de uma outra maneira e numa outra cultura, que no caso é já numa paróquia grande, uma paróquia bem estruturada e depois também na nossa própria cultura. Ao passo que no outro campo de missão, o primeiro era aldeias, pequenas aldeias, e também uma cultura que no começo era estranha, que depois também tornou-se nossa cultura. Daquilo que sonhou quando se propôs a ser missionário, é aquilo que hoje vive? É esse sonho? Em parte, sim. Sobretudo na parte pastoral, é o que eu sempre desejei, o que eu sonhei, é o que eu estou a viver. Agora, em pequenos detalhes, às vezes a gente se surpreende, né? Porque a gente às vezes imaginava o ser missionário como se fosse um mar de rosas, mas afinal na prática há também espinhos, há dor, há sofrimento, há rejeitação, etc, etc. Né? Mas em parte sim, e eu até posso dizer que estou satisfeito, porque estou a realizar minha própria vocação, conforme desejei e fui chamado por Deus. Isso percebe-se nas suas palavras, mas também na sua expressão, que o meio digital também nos dá esta possibilidade de perceber o sorriso com que fala das missões por onde passou, Padre António. Neste mês de outubro missionário, para todos aqueles que nos seguem, para aqueles que eventualmente sonham partir em missão, que palavra, que mensagem é que podia deixar? A mensagem para este mês de outubro, o mês missionário, eu tenho 3 pontos. Primeiro ponto é para os pais que têm filhos e filhas, para não impedirem os filhos e as filhas de entrarem ou de irem ao seminário ou a uma casa de formação religiosa. Que escutem, aprendam a escutar os filhos e as filhas e a ajudá-los a crescerem na vocação missionária. A segunda palavra é para os próprios jovens, que afluem para os seminários e para as casas de formação feminina, para serem irmãs. Então, que não tenham medo, porque afinal, missionários que nós somos, nesse preciso momento, comparados com o número de população que o mundo tem, somos uma gota de água no oceano. Então, que os jovens se apresentem, se sintam à vontade, experimentem essa vida missionária e que, no fim de tudo, hão de ser felizes. A terceira palavra é para os formadores, quer nos seminários, quer nas casas religiosas, que não atrapalhem a vocação dos que estão a começar. Porque tem havido aquela coisa de dizer que esse aqui não serve, esse aqui não é inteligente, este aqui... Pronto. Então, estamos a dizer que, afinal,
não é preciso muita inteligência. O que é preciso é persistência e mudança. O que é preciso é entrega. Quando a pessoa se entrega de coração, Deus depois capacita essa pessoa e a pessoa é capaz de ser um bom missionário. Não importa as qualidades físicas ou intelectuais, mas basta o saber ouvir e escutar a voz do Senhor que nos orienta cada dia que nasce. Padre António, muito obrigada por esta disponibilidade de partilhar connosco este seu percurso de missão, quer na República da Zâmbia, quer aí em Angola, nessas duas paróquias por onde esteve. Muito obrigada. A continuação de uma boa missão por aí. Padre Obrigado, António é missionário da Boa Nova e esteve connosco aqui nestas conversas da Eclésia. Continuação de boa missão. Assim que nos acompanha, já sabe que a cada dia trazemos um novo testemunho de missionários, quem sabe, de todos os cantos do mundo.